Você já acordou com a sensação de que, embora seus olhos estejam abertos, sua alma ainda dorme? Existe um peso invisível que muitas vezes carregamos, uma espécie de neblina que cobre a nossa visão espiritual logo nas primeiras horas da manhã. Você se levanta, coloca os pés no chão frio, sente o peso das responsabilidades do dia, as contas que precisam ser pagas, as conversas difíceis que ficaram pendentes e a correria automática começa. O café é engolido, a chave do carro ou o bilhete do transporte é pego com pressa e você sai para a batalha. Mas, no fundo, lá no íntimo do seu ser, há um silêncio perturbador. É como se você estivesse indo para uma guerra armado até os dentes, com estratégias humanas, com sua inteligência, com sua força de vontade, mas tivesse esquecido a munição principal. Você tem o motor, mas não tem o combustível. E é por isso que, no meio do dia, você se sente drenado, irritado, vazio, como se estivesse remando contra uma maré que nunca cessa. Eu estou aqui para lhe dizer que não precisa ser assim. Essa exaustão que você sente não é apenas física, ela é espiritual. Ela é o resultado de viver na força do braço e não na potência do espírito. Existe uma chave dourada, antiga, mas que brilha como nova para quem a descobre. Essa chave não é um segredo místico escondido em montanhas distantes, nem uma fórmula teológica complicada que apenas os doutores da lei entendem. Essa chave está pendurada bem na porta do seu coração, esperando que você a gire. A chave espiritual que libera a ação do Espírito Santo no seu dia a dia é a rendição consciente da sua vontade. Parece simples, não é? Mas é a atitude mais difícil que um ser humano pode tomar, porque render-se significa dizer que você não está no controle, significa admitir diante do universo e do Criador que suas ideias, seus planos e sua força não são suficientes. Quando você entende que o Espírito Santo não é uma energia vaga, mas uma pessoa divina que deseja caminhar com você, entrar no seu escritório, sentar-se à mesa do jantar e guiar suas decisões, tudo muda. A atmosfera ao seu redor muda. Onde havia ansiedade, brota uma paz que excede todo o entendimento. Imagine agora uma represa imensa. A água está lá, milhões de litros de potência, força e vida, mas as comportas estão fechadas, o vale abaixo está seco, a terra está rachada, as plantas estão morrendo. Você é o vale. O Espírito Santo é a água viva represada. A chave que abre as comportas é a sua permissão diária e verbalizada. Não basta supor que Deus está com você, você precisa convidar a presença dele. A Bíblia nos garante em João 14,16: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Ele quer ficar com você, não apenas no culto de domingo, não apenas no momento da oração antes de dormir, mas na reunião estressante, no trânsito engarrafado na fila do banco. Ele quer ser o seu fôlego. Eu quero que você sinta o peso dessa verdade agora. Pare tudo o que está fazendo em sua mente. Respire fundo e imagine essa presença inundando o quarto ou a sala onde você está. Não é sobre emoção, é sobre convicção. A chave é acordar e, antes de checar o celular, antes de ver as notícias ruins, dizer: "Espírito Santo, tu és o dono deste dia e eu sou o teu servo." Essa simples frase tem o poder de alinhar os céus sobre a sua cabeça. É uma declaração de guerra contra o inferno e um convite de honra para o céu. Se você está disposto a girar essa chave hoje, se você sente que sua alma clama por essa água viva e não quer mais viver na secura da autossuficiência, eu quero que você faça um ato profético agora. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase, como um selo do seu compromisso hoje: "O Espírito Santo é a minha direção e o meu fôlego." Agora que você tomou essa decisão, precisamos aprofundar o entendimento do que realmente impede essa chave de girar. Muitas vezes, nós seguramos a chave na mão, mas a fechadura está emperrada pela ferrugem da distração. Vivemos na era do ruído. Nunca na história da humanidade tivemos tantas vozes gritando por nossa atenção. O mundo digital, as demandas do trabalho, as expectativas da família, tudo compete pelo trono da sua mente.
E o Espírito Santo, em sua natureza gentil e nobre, não grita. Ele não compete com o barulho do mundo. Ele sussurra. E para ouvir um sussurro, você precisa baixar o volume de todo o resto. A ação do Espírito Santo no seu dia a dia é bloqueada não porque ele se afastou, mas porque você está sintonizado em outra frequência. É como um rádio antigo. A música está sendo transmitida, as ondas estão no ar, mas se o ponteiro não estiver no lugar exato, tudo o que você ouve é chiado e estática. A vida de muitos cristãos hoje é puro chiado. Eles sabem que Deus existe, eles amam a Jesus, mas a conexão diária é cheia de interferências. A chave da rendição consciente exige que você limpe a frequência. Isso significa criar ilhas de silêncio no meio do seu oceano de caos. Significa aprender a perguntar: o que o Senhor acha disso, antes de dar uma resposta atravessada para seu cônjuge. Significa consultar o Espírito antes de fechar aquele negócio que parece lucrativo, mas que deixa seu coração inquieto. A Bíblia diz em Gálatas 5:25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andar no Espírito é um exercício prático. É colocar um pé diante do outro em sincronia com ele. Imagine uma dança. Se você tentar conduzir a dança o tempo todo, vai pisar nos pés do seu parceiro. Andar no Espírito é deixar que ele conduza os passos, o ritmo e a direção. Você pode estar pensando: mas pregador, minha vida é muito corrida. Eu não tenho tempo para ficar em contemplação o dia todo. Eu entendo você. Eu sei o que é ter prazos e pressões. Mas é justamente na pressão que a ação do Espírito se torna mais necessária. Pense em um cirurgião durante uma operação delicada. O caos pode estar acontecendo no hospital, mas na sala de cirurgia, ele precisa de foco absoluto, de uma mão guiada por algo maior que ele. Você é esse cirurgião na operação da sua vida. Cada palavra que você solta pode curar ou ferir. Cada decisão pode trazer vida ou morte para seus sonhos. Sem o Espírito Santo, você está operando com as mãos sujas e tremendo. Com ele, você tem a precisão do céu. Essa mensagem está penetrando no seu espírito. Você sente que é hora de parar de brincar de ser cristão e começar a viver a potência dessa realidade? Se este vídeo está falando com a sua alma, se você sente que Deus te trouxe aqui para alinhar seus caminhos, verifique agora se você está inscrito neste canal. Nós estamos formando um exército de pessoas despertas, homens e mulheres que não aceitam mais a mediocridade espiritual. Inscreva-se para não perder nenhuma direção que o Senhor vai liberar através deste canal. Vamos visualizar como isso acontece na prática, no chão da vida real. Imagine um homem chamado Carlos. Carlos tem 42 anos, trabalha no setor de logística de uma grande empresa. A pressão sobre ele é imensa. Caminhões atrasam, mercadorias somem, clientes reclamam gritando ao telefone. Antigamente, Carlos começava o dia xingando o despertador. Ele tomava café assistindo a notícias de tragédias, enchendo sua mente de medo e raiva. Quando chegava ao trabalho, já estava com o espírito armado, pronto para o conflito. A ação do Espírito Santo estava bloqueada pela barreira de amargura que ele construía antes mesmo das 8 da manhã. A vida de Carlos era um ciclo de estresse, gastrite e arrependimento por palavras ditas sem pensar. Mas um dia Carlos descobriu a chave. Ele decidiu que os primeiros 15 minutos do seu dia não pertenceriam à empresa, nem às notícias, nem ao celular. Pertenceriam ao Espírito Santo. Imagine a cena. A casa ainda em silêncio, a luz da manhã entrando pela janela da cozinha. Carlos se senta, não com uma lista de pedidos egoístas, mas com as mãos abertas sobre a mesa. Ele diz: Espírito Santo, eu não sei o que vai acontecer hoje. Eu não sei qual problema vai estourar na minha mão, mas eu te convido para ir comigo. Seja a minha paciência quando eu quiser gritar, seja a minha sabedoria quando eu não souber o que fazer. Naquele dia, o caos aconteceu como sempre. Um motorista ligou dizendo que a carga havia tombado. O antigo Carlos teria explodido, socado a mesa, blasfemado. Mas o Carlos, cheio do Espírito, sentiu algo diferente. No meio da notícia ruim, uma brisa suave de paz envolveu sua mente. Ele respirou fundo.
Em vez de reagir na carne, ele respondeu no espírito. Ele deu instruções claras, calmas, acalmou o motorista e resolveu o problema com uma eficiência que surpreendeu seu chefe. O que aconteceu ali? A chave da rendição consciente liberou a sabedoria divina. Onde haveria gritos, houve solução. O Espírito Santo transformou um ambiente de guerra em um território de governo. Essa história não é apenas sobre o Carlos. É sobre você. É sobre a mãe que está exausta cuidando de 3 filhos pequenos e sente que vai perder a cabeça. É sobre o estudante que olha para os livros e sente um branco total por causa da ansiedade. O Espírito Santo quer entrar nessas brechas. Ele quer ser o pai que ajuda a mãe a ter paciência sobrenatural. Ele quer ser o mestre que ilumina a mente do estudante. A Bíblia diz em Isaías 30:21, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele. Você consegue ouvir essa voz? Ela está disponível, mas ela requer que você pare, respire e reconheça a presença dele antes de agir. Avançando para o meio do dia, quando o sol está alto e as sombras são curtas, é onde a batalha se intensifica. É fácil ser espiritual no silêncio da manhã. O desafio é manter a chama acesa no meio do turbilhão. A chave para manter a ação do Espírito Santo fluindo durante o dia é a prática da micro-oração. Não estou falando de se ajoelhar no meio do escritório e gritar, mas de manter um diálogo interno constante e ininterrupto com Deus. É transformar seus pensamentos em conversas com o céu. Imagine uma mulher chamada Ana, enfermeira em um hospital lotado. Ela lida com dor, sofrimento e morte diariamente. O ambiente é pesado, opressivo. Se Ana absorver tudo aquilo, ela adoece. Mas Ana carrega a chave. Enquanto ela caminha pelos corredores brancos, enquanto ela prepara a medicação, seu espírito está sussurrando, Senhor, toca nesta vida através das minhas mãos. Espírito Santo, enche este quarto com a tua paz. Ninguém ouve a voz dela, mas o mundo espiritual ouve o clamor do seu coração. Ela se torna um portal. Por onde ela passa, a atmosfera muda. Pacientes se acalmam sem saber por quê. Colegas de trabalho sentem alívio ao lado dela. Ela não é apenas uma funcionária, ela é um templo móvel do Deus vivo. Muitas vezes, achamos que a ação do Espírito Santo se manifesta apenas em arrepios, choros ou línguas estranhas. Essas são manifestações maravilhosas, mas a ação mais poderosa do Espírito no dia a dia é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando você, diante de uma ofensa, escolhe não revidar, isso é o poder puro do Espírito Santo explodindo dentro de você. É um milagre maior do que abrir o Mar Vermelho, pois é o milagre de domar a natureza humana caída. Romanos 8,14 nos diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser guiado é um processo ativo. Imagine um cego sendo guiado por alguém de confiança. Ele não solta a mão do guia, ele não sai correndo na frente. Ele espera o puxão suave, o aviso de cuidado com o degrau. No seu dia a dia, o Espírito Santo está tentando te avisar. Cuidado com essa conversa, é fofoca. Não entre nesse site, é laço. Fale com aquela pessoa, ela precisa de um abraço. A chave é a sensibilidade para sentir esses toques sutis e a obediência imediata para agir. A desobediência endurece o coração. A obediência o sensibiliza. Quanto mais você obedece aos pequenos comandos, mais alta e clara se torna a voz dele. Você precisa entender que sua identidade não é o seu emprego, nem o seu estado civil, nem a sua conta bancária. Sua identidade primária é ser habitação. Você é a casa de Deus na terra. Isso é assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. No Antigo Testamento, a presença de Deus ficava na Arca da Aliança, intocável, atrás de véus grossos. Se alguém tocasse de forma indigna, morria. Hoje, pelo sangue de Jesus, você é a Arca. Você carrega a presença gloriosa dentro de um corpo de carne e osso. Quando você entra em um supermercado, a glória de Deus entra com você. Quando você entra na sua casa,
a glória entra com você. A consciência dessa realidade é a chave que muda tudo. Se você carregasse uma maleta com $1 milhão em dinheiro vivo, como você andaria na rua? Você estaria atento, cuidadoso, vigilante. Você não deixaria a maleta em qualquer lugar, não entraria em becos escuros. Agora pense comigo. Você carrega algo infinitamente mais valioso que todo o dinheiro do mundo. Você carrega o Espírito do Criador. Por que então muitas vezes entramos em lugares espiritualmente sujos? Por que deixamos nossos olhos verem coisas que entristecem esse hóspede ilustre? Por que deixamos nossos ouvidos servirem de lixeira para conversas impuras? A ação do Espírito Santo é bloqueada quando tratamos sua presença com desprezo. A santidade não é um conjunto de regras chatas para impedir sua diversão. A santidade é a proteção da presença. É dizer, eu valorizo tanto quem está comigo que não vou expô-lo a isso. Quando você começa a fazer escolhas baseadas na honra à pessoa do Espírito Santo, o poder dele é liberado sem medidas na sua vida. Portas que estavam fechadas há anos se abrem, porque quem está batendo não é apenas você, é Deus em você. Favor imerecido começa a te perseguir. Lembre-se de José no Egito. Ele era um escravo, depois um prisioneiro. Mas a Bíblia repete uma frase: o Senhor era com José. Essa presença era palpável. Potifar viu, o carcereiro viu, Faraó viu. A chave de José foi manter a pureza e a fidelidade mesmo quando ninguém estava olhando. Ele fugiu do pecado não por medo de ser pego, mas por medo de ferir o coração de Deus. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. Essa é a atitude que destrava o sobrenatural. Se você quer ver o Espírito Santo agindo poderosamente na sua carreira, na sua família, no seu ministério, honre a presença dele no secreto e ele te honrará publicamente. O dia vai chegando ao fim. O sol se põe e o cansaço bate. É aqui que muitos perdem a batalha vencida durante o dia. Chegamos em casa e baixamos a guarda. Ligamos o piloto automático da distração ou deixamos o estresse do trabalho contaminar o ambiente familiar. A chave espiritual também precisa ser usada no fechamento do dia. O Espírito Santo deseja participar do seu descanso, assim como participou do seu trabalho. Imagine chegar em casa e antes de ligar a TV, antes de reclamar da bagunça, você parar por 1 minuto na porta e dizer: Espírito Santo, limpa-me de toda a poeira espiritual que grudou em mim hoje. Eu deixo as preocupações do trabalho lá fora. Eu entro no meu lar como um portador da tua paz. Isso é higiene espiritual. Assim como você toma banho para limpar o suor do corpo, você precisa da oração e da palavra para limpar a sujeira que o mundo joga na sua alma. Se você vai dormir carregado de ansiedade, ressentimento e imagens mundanas, seu sono não será reparador e você acordará já derrotado para o dia seguinte. A Bíblia nos adverte em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito é ignorá-lo, é agir como se ele não estivesse ali. Imagine convidar um amigo querido para sua casa e deixá-lo sentado no sofá sozinho enquanto você fica no celular em outro quarto. Isso é rude, isso machuca. Muitas vezes fazemos isso com Deus. Ele espera o dia todo para ter um momento de intimidade conosco, e nós lhe damos as sobras do nosso tempo, quando nossos olhos já estão pesados de sono. A chave para liberar a ação do Espírito Santo é tratar o seu relacionamento com ele como o romance mais importante da sua vida. É ter prazer na presença dele. É encontrar alegria em abrir a Bíblia e deixar ele falar. Quando você começa a cultivar essa amizade, o Espírito Santo começa a compartilhar segredos com você. Ele te mostra coisas que vão acontecer. Ele te dá estratégias para prosperar. Ele revela o coração das pessoas. Você deixa de ser apenas um servo e passa a ser um amigo de Deus. E amigo de Deus ninguém detém. Nenhuma maldição pega, nenhuma inveja prospera, porque você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Chegamos ao final desta jornada, mas é apenas o começo da sua nova vida. Eu não entreguei a você uma fórmula mágica, mas um convite para um relacionamento real. A chave que libera a ação do Espírito Santo no seu dia a dia
é você. É a sua vida entregue, rendida, consciente e apaixonada. É acordar e dizer, bom dia, Espírito Santo. É caminhar e dizer, guia-me, Senhor. É trabalhar e dizer, usa-me, Pai. É dormir e dizer, obrigado, Deus. Não importa quão falho você foi até hoje. Não importa quantas vezes você tentou e fracassou. A graça de Deus é maior que seus erros. O Espírito Santo não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas disponíveis. Ele está procurando um coração que diga, eu não consigo sozinho, eu preciso de ti. Se você fizer essa oração sincera, ele virá. Ele virá como um vento impetuoso ou como uma brisa suave. Mas ele virá e mudará a sua história. As correntes que te prendiam vão cair. A tristeza que te sufocava vai desaparecer. A confusão mental dará lugar a uma clareza divina. Eu vejo pelo Espírito pessoas que estão assistindo a este vídeo e sentindo um calor no peito, uma vontade de chorar, um alívio. Isso é Ele. Ele está aí com você agora, tocando onde dói, curando onde foi ferido, preenchendo o vazio que nada no mundo conseguiu preencher. Não resista. Entregue tudo. Entregue o medo, a dúvida, o pecado, a vergonha. Deixe Ele lavar você. Deixe Ele fazer morada permanente em sua vida. A partir de hoje, você não é mais uma pessoa comum lutando batalhas humanas. Você é um portador da glória, guiado pela mão que criou as estrelas. Eu quero te pedir uma coisa muito importante. Não guarde esse tesouro só para você. Existem milhões de pessoas lá fora sedentas, morrendo espiritualmente, precisando ouvir exatamente o que você ouviu hoje. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Seja um missionário digital. E se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se agora. Ative as notificações. Nós vamos caminhar juntos, rumo a uma vida de poder e propósito. E por último, eu quero conhecer a sua história. Use os comentários abaixo, não apenas para palavras vazias, mas para testemunhar. Escreva: eu abro a porta do meu dia para o Espírito Santo. Conte para nós uma experiência, uma dificuldade, ou apenas declare a sua fé. Sua história pode ser a chave que vai libertar outra pessoa que lerá seu comentário. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Vá e viva no Espírito.